Olá, meu nome é Daniel do segundo D e hoje a gente vai fazer a resenha de um dos livros mais importantes e mais conhecidos da literatura brasileira. Eu tô aqui usando esse óculos porque eu tô com um problema no olho, e para não tirar a concentração achei que seria melhor se eu gravasse assim. O livro em questão que a gente vai estar falando é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Seu autor é Machado de Assis e ele foi lançado no ano de 1881. Ele é dividido em 160 capítulos. O enredo começa com a morte de Brás Cubas. E não, isso não é um spoiler, porque toda a história do livro é contada a partir da perspectiva dele pós-morte. Ele relata suas memórias, como o próprio livro diz, experiências ao longo da sua vida. O livro apresenta ao longo do seu enredo também uma estética bem voltada à vertente do realismo. Outro aspecto importante que é necessário entender é o contexto histórico da época. O século XIX, no qual a obra de Machado de Assis foi escrita, enfrentou diversas revoluções e guerras. Isso aconteceu devido ao crescimento dos centros urbanos e da ascensão da burguesia. Houve também o surgimento de um novo ideal liberal que dominava a elite e, junto a isso, o estabelecimento de várias mudanças estruturais. Os avanços tecnológicos e industriais também tiveram um grande papel para mover o pensamento liberal para a frente. O cientificismo também se tornou uma ideia das mais recorrentes entre as pessoas daquela sociedade, visto que antes o pensamento religioso prevalecia. E então surgiu o romantismo, com a ideia de positivismo, que fez com que o realismo fosse capaz de ocorrer, por conta do pensamento de que a humanidade avança a partir da ciência. Fora tudo isso, no final do século XIX foi aprovada a Lei Áurea, que abolia a escravidão, ou seja, uma das maiores mudanças sociopolíticas da história. Uma outra curiosidade da obra é que é possível perceber intenções liberais, além de críticas à monarquia e ao escravagismo. Agora vamos falar de personagens. Ao longo do livro, o autor nos apresenta vários personagens. Os principais são Brás Cubas, que é o narrador e autor do livro, e Virgília. O primeiro é o narrador de fundo da obra, como eu acabei de dizer, e o personagem se torna extremamente interessante quando ele resolve retratar suas vivências de uma forma mais ou menos irônica, e não melancólica como se era esperado. Ele também realiza uma análise aprofundada do comportamento do ser humano e das relações dele do cotidiano na obra. Já a Virgília, ela é uma bela moça, ela é filha do conselheiro Dutra, e ela se torna interesse amoroso de Brás Cubas. Mas o amor não é nada fácil, e quando parece que vai dar tudo certo, aparecem obstáculos na vida do casal. O livro também apresenta outros personagens secundários. Entre eles podemos destacar Quincas Borbas, que era um amigo de infância e do colégio do autor, e que anos depois ele reaparece em condições surpreendentes para Brás Cubas. O Lobo Neves, que é um personagem com visão política bem presente na obra, que ele acaba ditando também o caminho que Brás Cubas vai tomar depois, e o Lobo Neves também apresenta interesse amoroso em Virgília. Marcela, que era o primeiro amor da vida de Brás Cubas lá na época da escola, que também ela acaba aparecendo em uma situação não tão favorável para ela. Também temos a Sabina, que é a irmã do autor e ela tenta realizar um casamento arranjado para ele. Ela é casada com Coutrin, que é um homem muito preocupado com o dinheiro da sua família e a sua família. E por fim temos Prudêncio, esse é o escravo da família Cubas durante a infância do narrador. Também temos outros personagens, só que esses não apresentam tanta importância para a trama como os já citados. Entre eles a gente tem a Inhã Loló, que é a pretendente de Brás Cubas, que a irmã dele tentou arranjar, a Dona Eusébia, que era amiga da família do autor, e a sua filha Eugênia. Por parte da Virgília, temos também Dona Plácida, que era sua empregada, seu pai, que era o conselheiro Dutra, e seu primo, que era Luiz Dutra. Definitivamente o personagem que se destaca para mim é o Brás Cubas. Muita dessa preferência se deve pelo cinismo do personagem, como ele lida com o fato de ter morrido. Ele opta por uma abordagem bem menos dramática e melancólica, e ele acaba fazendo uma ironia, um cinismo que é muito interessante de ver no livro, que muda toda a perspectiva que você acha que pode ter do autor. Agora eu vou passar a palavra para o Bruno, que ele vai falar mais um pouquinho para a gente sobre a estética realista. Olá, sou o Bruno Henrique do segundo ano D e estou aqui com meu colega Daniel para fazer essa resenha sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas para vocês. Vou falar um pouquinho da estética realista presente na obra e citar alguns trechos do livro para facilitar a compreensão de vocês, mas podem ficar tranquilos, não vai ter nenhum spoiler, viu? Bom, já que o Daniel falou do personagem que ele mais gostou, eu acho que eu vou falar do meu, que no caso foi a Virgília, que mesmo nutrindo um amor pelo Brás Cubas, ela respeita bastante o Lobo Neves e mantém uma boa relação com os dois, o que eu acho que é muito importante para qualquer relação que você vai manter com alguma pessoa. Então acho que esse foi o aspecto mais interessante que eu achei de todos os personagens. Dois fatos muito importantes antes de começarmos é que esta obra foi a que inaugurou o período realista no Brasil, e além disso, faz análises pessimistas dos temas pessoais e das ações do cotidiano.
Primeiramente, se é possível perceber um diálogo com a estética realista a partir do momento que o narrador está morto, e como o próprio título já diz, Memórias Póstumas. É bom saber também que a obra possui uma linguagem culta e direta, e uma narrativa lenta. A característica principal do realismo é o retrato fidedigno da realidade, ou seja, a retratação descritiva do autor do que ele acha que as coisas realmente são. Isso está presente na obra no trecho a seguir. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Além disso, para complementar a fala de Daniel sobre os personagens, é necessário saber que o personagem Brás Cubas é um herói problemático e cheio de fraquezas. Outra característica que é muito importante no livro também é que o narrador ele é muito direto e ele faz provocações ao leitor. E você pode ver isso presente nesses trechos que eu vou citar agora. Talvez espante ao leitor a fraqueza com que lhe exponho e realço minha mediocridade. Advirta que a fraqueza é a primeira qualidade de um defunto. Morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi a mesma pneumonia, do que uma ideia grandiosa e útil, a causa da minha morte é possível que o leitor não creia, e todavia é verdade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contratação cadavérica, vício grave e aliás ínfimo, porque o maior defeito desse livro é tu, leitor. Ou em vários momentos que o narrador chama o leitor de leitor amigo. Além disso, o realismo trabalha com diversas críticas a aspectos sociais, como por exemplo a miséria, a exploração e a corrupção, e muitas vezes a valores dos burgueses. Em um momento do livro, o autor resolve colocar uma crítica à escravatura, e sem dizer muito para não dar muitos spoilers, existe um momento em que uma pessoa havia sido explorada e a mesma começa a fazer os mesmos atos que nela foram realizados em outra pessoa, ou seja, como se fosse uma transferência das violências que essa sofreu. Outro momento presente no livro é o casamento entre dois personagens, mas não foi por amor, foi por interesses sociais, ou seja, o amor havia sido tomado pelas necessidades daquela sociedade ao invés de ser real, entendeu? Temos também o cientificismo, uma forma de compreensão metafísica e filosófica do mundo, estabelecendo a ciência como forma de compreensão do ser humano e da realidade como superior. E isso tudo faz parte da estética realista. Existe um momento na obra que isso fica bem explícito, mais especificamente quando o Brás Cubas encontra um animal e este desperta certas reflexões na sua pessoa. Bom, eu acho que é isso que a gente tem para falar sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. E eu realmente acho que esse livro vale a pena, porque ele melhora com o tempo e você vai começar a gostar dele. E espero que essa resenha que a gente fez aqui tenha ajudado bastante vocês a compreender o que é o livro e tenha feito vocês criarem alguma vontade para ler. Então acho que é isso. Tchau!